Bem-vindos. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite para estes 20 minutos de gramática em prática, durante os quais manteremos em vista dois aspectos relevantes para o desenvolvimento das competências dos alunos na disciplina de português: consciência linguística e comunicação. Este é o primeiro de 2 webinars, em que ao longo de 20 minutos aliaremos a gramática ao domínio de géneros textuais no âmbito do 8º ano de escolaridade. No webinar de hoje, propomos um percurso com 3 etapas. Na primeira etapa, os alunos serão conduzidos ao reconhecimento de contextos em que o mesmo verbo se comporta como intransitivo ou como transitivo indireto. Conjugam-se aqui os conhecimentos sobre subclasses do verbo, concretamente as noções de verbo intransitivo e de verbo transitivo indireto, com os conhecimentos sobre as funções sintáticas de modificador do grupo verbal e de complemento oblíquo. Trata-se de uma etapa dedicada à construção de conhecimento gramatical. Na segunda etapa, os alunos associam a função sintática de modificador do grupo verbal a marcas de um género textual específico, partindo de um dos usos do verbo em causa. Esta é uma etapa em que se prevê a articulação do conhecimento gramatical com a leitura de um texto biográfico. Na terceira etapa, os alunos mobilizam os conhecimentos sobre a função sintática de modificador do grupo verbal e sobre o género biografia, numa atividade de produção escrita. Trata-se, assim, de uma etapa de reinvestimento do conhecimento gramatical na produção textual. No percurso que vamos exemplificar, todos os tópicos, subclasses do verbo, funções sintáticas de modificador do grupo verbal e de complemento oblíquo, oração subordinada adverbial, temporal e biografia, são tópicos de revisão no contexto do 8º ano de escolaridade. Pretendemos agora ampliar esses conhecimentos. Avancemos para a primeira etapa deste percurso, partindo da pergunta seguinte: poderá o mesmo verbo pertencer a subclasses diferentes? Será necessário levar os alunos a tomar consciência dessa possibilidade, isto é, a de um mesmo verbo poder ocorrer, por exemplo, como intransitivo, não selecionando complementos, e como transitivo indireto, selecionando complemento indireto ou complemento oblíquo. E chegou a altura de desvendarmos o verbo que será o ponto de partida deste percurso. Esse verbo é o verbo nascer, que pode ocorrer como intransitivo, como transitivo indireto ou ainda como copulativo. É o que verificamos ao percorrer as suas 14 acessões no artigo de dicionário WISE da língua portuguesa. Porém, para irmos mais diretamente ao objetivo definido para a primeira etapa deste percurso, vamos aqui prescindir de muitas das acessões do verbo nascer. Começamos, pois, por orientar os alunos para apenas 3 das acessões desse verbo, acompanhadas das respectivas abonações. Os passos iniciais neste percurso serão, assim, a leitura dessas acessões e de 3 frases sobre uma conhecida cientista, com vista ao estabelecimento da associação entre umas e outras. Observemos os exercícios 1 e 1.1 e a respectiva solução. Exercício 1. Concentra-te nas 3 acessões do verbo nascer que te apresentamos em baixo, as quais foram retiradas do dicionário WISE da língua portuguesa. 1. Verbo intransitivo. Passar a ter vida exterior no mundo, vir ao mundo. O menino nasceu cedo. 2. Verbo transitivo indireto. Ser derivado de. Era uma coragem que nascia do medo. 3. Verbo transitivo indireto. Estar fadado, ser destinado para. Nasceu para amar, para mandar, para sofrer. Lê também as frases seguintes. Frase A. Marie Curie nasceu para estudar física e química. Frase B. Marie Curie nasceu no dia 7 de novembro de 1867. Frase C. O sucesso da cientista nasceu da sua enorme dedicação à ciência. Exercício 1.1. A que acessão do verbo nascer corresponde cada uma das frases que leste? Na frase A, Marie Curie nasceu para estudar física e química,
O verbo nascer é um verbo transitivo indireto. Tem o significado de estar fadado, ser destinado para. Na frase B, Marie Curie nasceu no dia 7 de novembro de 1867, o verbo nascer é um verbo intransitivo. Tem o significado de passar a ter vida exterior no mundo, vir ao mundo. Na frase C, o sucesso da cientista nasceu da sua enorme dedicação à ciência, o verbo nascer é um verbo transitivo indireto. Tem o significado de ser derivado de. A partir deste momento, os alunos podem avançar para o reconhecimento da função sintática do constituinte que integra, respectivamente, o predicado das frases A, B e C. Vejamos o exercício 1.2 e a sua solução. Exercício 1.2. Identifica a função sintática de cada constituinte abaixo sublinhado, tendo em conta a subclasse do verbo nascer na frase respectiva. Frase A. Marie Curie nasceu para estudar Física e Química. Frase B. Marie Curie nasceu no dia 7 de novembro de 1867. Frase C. O sucesso da cientista nasceu da sua enorme dedicação à ciência. Na frase A, o constituinte para estudar Física e Química desempenha a função sintática de complemento oblíquo. Na frase B, o constituinte no dia 7 de novembro de 1867 desempenha a função sintática de modificador do grupo verbal. Na frase C, o constituinte da sua enorme dedicação à ciência desempenha a função sintática de complemento oblíquo. Os alunos estarão, finalmente, em condições de sintetizar os tópicos analisados. É isso que lhes é pedido no exercício 2, no qual vão completando as afirmações com base nos exercícios que realizaram anteriormente. Exercício 2. Completa agora a conclusão seguinte. O verbo nascer, quando significa passar a ter vida exterior no mundo, vir ao mundo, é um verbo intransitivo, ou seja, não seleciona complementos. Na frase Marie Curie nasceu no dia 7 de novembro de 1867, o constituinte sublinhado desempenha a função sintática de modificador do grupo verbal. Não é um complemento do verbo nascer. No entanto, quando significa ser derivado de ou estar fadado, ser destinado para, o verbo nascer é um verbo transitivo e indireto, pois seleciona complemento oblíquo, que é a função sintática dos constituintes sublinhados nas frases o sucesso da cientista nasceu da sua enorme dedicação à ciência e Marie Curie nasceu para estudar Física e Química. Nesta segunda etapa, recorremos a um pequeno texto biográfico sobre a cientista Marie Curie para que os alunos reconheçam o uso de modificadores do grupo verbal com valor temporal, em particular como marca linguística do género textual em questão. Acompanhemos então os exercícios 3 e 3.1 e as respectivas soluções. Exercício 3. Vais ler parte de uma biografia da reconhecida cientista Marie Curie. Começa por ler o primeiro parágrafo do texto. A física francesa Marie Curie nasceu a 7 de novembro de 1867 em Varsóvia. Já sabes que o constituinte a 7 de novembro de 1867, presente no primeiro parágrafo do texto,
desempenha a função sintática de modificador do grupo verbal. Será também essa a função sintática do constituinte em Varsóvia, igualmente presente nesse parágrafo? E será o seu valor igual ao do constituinte a 7 de novembro de 1867? Nota que, tal como o constituinte a 7 de novembro de 1867, o constituinte em Varsóvia é um modificador do grupo verbal, não é um complemento do verbo nascer. No entanto, o valor destes constituintes não é igual. O constituinte a 7 de novembro de 1867 tem um valor temporal, ao passo que o constituinte em Varsóvia tem um valor locativo. Exercício 3.1. Relaciona o uso desses constituintes com o género textual a que pertence esse texto, completando a afirmação seguinte. Esses constituintes, com a função sintática de modificador do grupo verbal, permitem dar, logo no início do texto, informações básicas sobre a pessoa biografada, nomeadamente a data e o local do seu nascimento. Importa agora conduzir os alunos para o reconhecimento de outros constituintes presentes no texto, que são também eles modificadores do grupo verbal com valor temporal, aproveitando a ocasião para rever uma estrutura de subordinação específica, a oração subordinada adverbial temporal. Vamos, pois, acompanhar os exercícios 4, 4.1 e 4.2, nos quais continuamos a aliar o conhecimento gramatical à recepção de um exemplar do género biografia. Exercício 4. Lê agora o texto na totalidade e sublinha os restantes modificadores do grupo verbal utilizados. A física francesa Marie Curie nasceu a 7 de novembro de 1867 em Varsóvia. Quando estudava na Universidade da Sorbonne, em Paris, o físico francês Henri Becquerel propôs-lhe o estudo das radiações emitidas pelos sais de urânio como tema de doutoramento. Mais tarde, Marie Curie e o seu marido descobriram o fenómeno da radioatividade. Em 1898, o casal Marie e Pierre Curie conseguiu isolar dois novos elementos químicos, o polónio, nome dado em homenagem ao país de origem de Marie, e, meses depois, o rádio. Em 1903, Becquerel, Marie e Pierre receberam o Prémio Nobel da Física. Após a morte do seu marido, Marie Curie ocupou a cátedra deixada vaga por ele, tornando-se a primeira mulher a ensinar na Sorbonne. Exercício 4.1. Qual dos modificadores do grupo verbal, com valor temporal, usados neste texto biográfico sobre a cientista Marie Curie, é uma oração subordinada adverbial temporal? A 7 de novembro de 1867, quando estudava na Universidade da Sorbonne, em Paris, mais tarde, em 1898, em 1903 ou após a morte do seu marido. O modificador, quando estudava na Universidade da Sorbonne, em Paris, é uma oração subordinada adverbial temporal. Exercício 4.2. Por que razão os modificadores do grupo verbal com valor temporal estão tão presentes neste texto? Esses modificadores do grupo verbal permitem situar temporalmente os acontecimentos da vida da biografada que surgem apresentados por ordem cronológica. Lembra-te de que conseguimos determinar o género de um texto a partir das suas características, tais como a sua finalidade, o seu formato,
a sua linguagem. Numa biografia, em que se narram factos particulares da vida de alguém, predominam referências que permitem situar no tempo e no espaço esses factos e, muitas vezes, essas referências desempenham, na frase em que surgem, a função sintática de que temos vindo a falar, ou seja, a função sintática de modificador do grupo verbal. Chegados a este ponto, entramos na terceira e última etapa do percurso aqui proposto. Nesta etapa final, os alunos mobilizam o que trabalharam nas etapas anteriores na sua própria produção escrita. Uma vez que tomaram consciência da pertinência das estruturas sintáticas em questão para a elaboração do texto de um género biografia, podem agora assumir como modelo o texto que leram e escrever a biografia de uma outra figura da ciência para, por exemplo, integrar uma exposição coletiva ou uma secção do Jornal da Escola em articulação com as disciplinas de Físico-Química, Ciências Naturais e Matemática. Aqui fica então o exercício 5. Trata-se da instrução para a escrita de uma curta biografia, que inclui como constrangimento a mobilização de um dado número de modificadores do grupo verbal e, em particular, de uma oração subordinada adverbial temporal, recursos linguísticos adequados ao género textual em questão. Exercício 5. Recolhe dados sobre outro ou outra cientista e escreve uma curta biografia com 100 a 200 palavras. O teu texto deve incluir, pelo menos, 6 modificadores do grupo verbal com valor temporal, sendo que um deles deverá ser uma oração subordinada adverbial temporal. E terminamos assim estes 20 minutos de gramática em prática, que integraram a revisão de tópicos gramaticais e a sua articulação com a abordagem de um género textual específico. Gramática, leitura e escrita. 3 domínios em foco, num percurso pensado para o 8º ano de escolaridade. Muito obrigada por nos acompanharem. Ficam as ideias.